Ah, a minha parte continua péssima, gente. Peço desculpas. Vamos lá, estamos aqui com mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. A gente está aí nesse mundo, né, da atomística. Já falei que eu gosto bastante, né, é, dessas aulas, desse tema. Então, a gente viu na última aula, né, um apanhado de vários acontecimentos históricos ao longo dos anos, né, que foi aquela linha do tempo que eu mostrei. E começamos a ver, então, como esses acontecimentos foram contribuindo para a criação de modelos, né, para descrever o átomo, e como são esses modelos. Então, o primeiro que nós vimos foi o modelo de Dalton, certo? Que foi criado com base nas leis ponderais. Então, o que nós temos no modelo de Dalton? A volta da atomística, né? Átomo sendo a menor parte constituinte da matéria, né? Indivisível, certo? Indestrutível, esférico, maciço, ou seja, massa, por isso que, né, é baseado nas leis ponderais, que é com massa, então é maciço, né? Átomos diferentes possuem massas diferentes, átomos iguais possuem massas iguais. Numa reação química, um átomo não pode se transformar em outro para que não mude a massa, né? Numa reação, não tem criação nem destruição dessas partículas, apenas um rearranjo delas, é isso? E átomos não têm cargas, portanto, são neutros. Conhecido, né, como bola de bilhar. É só um resumo da última. Bom, aí, durante aquela linha do tempo, tem alguns pontos que nós temos descoberta de partículas. Nós vamos ver agora como que essa descoberta de partículas muda o modelo atômico. Quer dizer, como que traz uma informação que vai fazer ser necessário a criação de um novo modelo. E esse modelo, né, é o modelo de Thomson, tá? Não é Thompson, Thomson. Então vamos lá. Desde a Grécia Antiga, gente, eletricidade, experimentos que envolvessem eletricidade eram conhecidos. Como, por exemplo, você esfregar lã, né, de ovelha em vidros de âmbar, né, e aí você conseguia atrair certas coisas com aquela lã depois. Então, eles tinham experimentos que para trabalhar com eletricidade que a gente conhece hoje, né, experimentos que você tinha a eletricidade por indução, né. Beleza. E aí, os anos foram se passando, a eletricidade foi evoluindo, né, equipamentos, estudos, então sempre foi um tema estudado pela humanidade, tá bom? E aí, nós vamos falar hoje de uma experiência específica, conhecida como polo de Crookes. Porém, não é a única experiência que vai trabalhar com eletricidade e que vai contribuir para a criação de um modelo atômico. Tanto que naquela linha do tempo eu coloco outras. Mas pelo tempo da aula, né, não vou falar de todas, vou falar dessa que é a principal. Deixa eu ver. Essas são polos de Crookes. No que consiste esse experimento, tá? Eu vou ter uma fonte, tá? Para me gerar corrente, eletricidade. Eu vou ter um tubo, que é chamado das ampolas, né? Eu vou ter um tubo. Dentro desse tubo, eu vou colocar um ar, um gás rarefeito. Para esse gás ficar rarefeito, né? Eu boto uma pequena quantidade. E além disso, eu uso uma bomba de vácuo para gerar um vácuo aqui dentro. Ou seja, para aqui dentro não ter ar atmosférico. Ficar só com aquele gás que a gente quis colocar aqui dentro, por exemplo, argônio, neônio, hidrogênio, algum gás respiratório. Aqui dentro eu tenho o que a gente chama de eletrodos, tá? Que são esses terminais aqui que estão ligados, né, na minha fonte elétrica. Então eu tenho aqui o cátodo, que é o polo negativo, e eu tenho o nodo, que é o polo positivo, e aqui eu tenho, né, um medidor de corrente amperímetro, tá? Então esse experimento serve para quê? Se aqui vai passar corrente, né, e aqui eu tenho os terminais de descarga dentro desse tubo, e esse tubo tem gás, eu vou fazer a corrente passar dentro desse gás, tá? Né? Eu ia falar os elétrons, vocês não sabem o que é. Vamos lá. Vai sair aqui, ó, do anodo e em direção ao cátodo, né? Esse é o fluxo eletrônico que eu vou ter aqui dentro. E aí eles iam fazer isso e ver o que vai acontecer com esse gás ali dentro. Bom, o que era perceptível, tá? Quando começa a passar corrente, eu vou ver uma luz, tá? Tanto no anodo quanto no cátodo. E esse fenômeno é chamado de fluorescência. A luz no anodo varia com gás, enquanto que a do cátodo é sempre verde. Como assim? Olha só. Vou aqui passar corrente ali dentro, certo? E o que eu percebia? A luz aqui do cátodo, ela era sempre esverdeada, independente do gás que eu
colocasse ali para passar a descarga elétrica. Agora, a luz do anodo variava com o gás. Então, imagina o seguinte, vou chutar, tá? Eu boto aqui hidrogênio. No cátodo, a luz ia ficar verde. Mas no anodo, ficaria roxa. Agora, se eu tiro o hidrogênio e boto, sei lá, argônio, a luz do anodo ficava amarela, por exemplo. Mas a luz do cátodo, mesmo mudando o gás, continuava verde. Então, é isso que aquele segundo ponto quis dizer, tá? Então, a luz do anodo varia com o gás, mas a do cátodo é sempre verde. Isso já me dá um indício que existe, então, alguma coisa idêntica em todos os gases responsável por gerar aquela luz verde. Ou seja, existe alguma coisa que independe da matéria. Tá em toda a matéria. Porque todo gás que eu boto produz a luz verde. Aí, vamos lá. Se eu aumento o vácuo ali dentro, e aí aumentar esse vácuo seria equivalente a reduzir a quantidade de gás, essa luz do anodo, ela praticamente some. Então, eu já percebo que a luz do anodo, ela tem muita ligação com o gás em si. Mas a luz verde vai se tornar um feixe, tá? E aí, por parecer um feixe, um raio, ela fica sendo chamada como raios catódicos, né? Um raio catódico. Então, aqui, em vez de ficar essa luz assim, dessa maneira que eu desenhei, como que ela fica, né? Deixa eu apagar aqui. Em vez de ficar essa luzinha daquele jeito, rapaz, então deixa eu explicar aqui. Como que ela fica? Ela vai ficar um feixe, assim, ó. Perdi a caneta, galera. Achei, aqui. Fica uma coisa assim, ó. Que era pra ser em linha reta, tá? Vira um feixe assim, em linha reta. Beleza? Bom, o que esses raios, né, essa luz verde era capaz de fazer? Ela produzia sombra simétrica na parede do cátodo. E aí, da física, para eu formar uma sombra que seja simétrica, é porque essa linha, na verdade, é uma linha. Essa luz está se propagando em linha reta, tá? Se ela fizesse curva, não ia ter essa sombra desse jeito. Ela conseguia mover uma ventoinha em direção ao cátodo. Então, quer dizer que ela possui massa e eu estou vendo um fluxo. Porque se ela move a ventoinha em direção ao cátodo, quer dizer que essa luz verde está saindo do anodo em direção ao cátodo, tá? Isso já é uma coisa interessante. E olha só, eles eram atraídos por um campo magnético positivo e repelidos por um campo magnético negativo. Então tinham carga negativa, né? Porque positivo tem negativo. Gente, lembra que eu falei lá do modelo de Dalton que tudo que possuía carga eu chamava de tudo que possuía massa, perdão, eu chamava de partícula? Então, na verdade, esses raios catódicos, né, essa luz, ela era formada por uma partícula, tá? E essa partícula era carregada, tinha carga, tá? Para provar, né, que é partícula, elas também precisariam ser atraídas por um campo elétrico positivo e não magnético. E isso o Crookes não conseguiu provar. E aqui eu vou mostrar só um vídeo dessa experiência pra gente. Eu não sei se ele vai rodar aqui, ou se eu vou ter que abrir ele no navegador. O vídeo abriu um notificador. Calma aí. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada.
aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2. Visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se o objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Depois de vários experimentos, J. J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. E aí, galera? Então aqui a gente viu, né, um vídeo mostrando o experimento e já dando um spoiler pra gente. Então eu sempre, nas minhas aulas presenciais, inclusive, né, porque às vezes fica um pouco abstrato só você falar. Então aqui a gente vê, né, a ampola de Crookes em si, tá? Que é esse aparato aqui. E a gente viu nessa questão da luminescência. E a gente viu também a questão da sombra simétrica, de mover o ventoinho. E mostra, né, que o Thomson é que consegue fazer, né, com bombas melhores, com que esses raios catódicos sejam atraídos por campos elétricos. E aí, né, se são atraídos pelos campos elétricos, eram partículas e partículas de carga negativa, né? Então, gente, o Thomson vai falar, olha, isso aqui, esses gases, né, possuem partículas negativas, da quais ele chama de elétron, que vem do grego também em relação ao separado do âmbar, que eu falei lá, e da lã, tá? E aí, esse é um raciocínio muito importante, ó. Se esses raios catódicos, né, essas luzes verdes, né, estavam presentes em todos os diferentes gases, e eles são partículas, né, que eles vai chamar de elétron, eu vou concluir, então, que o elétron está presente em toda a matéria. Porque todos os gases produziam a luz verde, todos os gases produziam os raios catódicos. Se os raios catódicos são partículas negativas, chamadas de elétron, então os elétrons vão estar presentes em todos os gases. E aí o Thomson, ele extrapola isso para toda a matéria, inclusive aquelas que não serão gasosas. Ou seja, toda a matéria também tem que ser composta por elétrons. E aí, isso é muito interessante, tá? A gente vai ver por quê. Mas só alguns detalhes sobre os elétrons, tá? São capazes, né, de atravessar finas folhas de metal, tá? De 2 micrômetros, ou micrômetros. O menor dos átomos, né, o hidrogênio, o elétron não conseguia atravessar, tá? E aí, qual é o sentido, né? Se toda a matéria era formada por átomos, como o Dalton falava, e toda a matéria tem elétrons, então o Thomson vai, como eu já tinha falado, concluir que os átomos tinham que ter elétrons. E aí, por que isso é importante? Porque vai representar o rompimento da ideia que o átomo é indivisível. A partir de agora, o átomo pode ser dividido numa unidade, né, numa entidade menor, que eu chamo de elétron, tá? Então, átomos, a partir de agora, serão divididos em partículas subatômicas, sendo a primeira a ser descoberta o elétron. Gente, isso é uma descoberta incrível, porque isso rompe com uma ideia de atomista que vem desde a Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo, que o átomo seria a menor parte da matéria. O átomo não é a menor parte da matéria. O átomo ele pode ser ainda subdividido nas partículas subatômicas. Qual é a grande questão? O elétron sozinho, essa partícula, ele não configura uma propriedade da matéria. Então, a gente muitas vezes vai falar que o átomo é a menor parte que caracteriza uma matéria. Quando eu vou dividindo mais ainda
os átomos, especialmente quando eu saio da parte de próton, nêutron e elétron, que é o que a gente vai estudar, né, em ensino médio, quando eu divido mais isso, eu já não estou caracterizando muito bem a matéria. Então, essa união de próton, nêutron e elétron, que é o átomo, é o que ainda dá característica física às matérias, tá? Mas o átomo, então, passa a ser agora divisível, tá? E aí, né, como a gente viu no vídeo, o Thomson consegue medir a razão carga-massa desse elétron, tá? E vai comparar isso com o átomo do hidrogênio, só que é o átomo de hidrogênio carregado positivamente. E aí, né, esse átomo de hidrogênio carregado positivamente nada mais é, né, do que o H+. É que ele não tinha ainda tamanho conhecimento, que ele acabou de descobrir o elétron, né? Mas esse H+, né, que é esse átomo de hidrogênio carregado positivamente, nada mais é do que um hidrogênio que perdeu um elétron. Aí ele fica H+. A gente vai estudar isso depois, tá? E isso aqui, a gente simplesmente, na maioria das vezes, chama de próton. Então ele compara, na verdade, a massa do elétron com a massa do próton, sem saber ainda o que era próton. Então ele era muito bom, o Thomson, né? Todos esses cientistas que a gente vai ver agora eram extraordinários. Então ele vê, né, que a razão carga-massa do elétron vezes 2000 tinha que ser igual à razão carga-massa desse próton. Para essa proporção matemática ser verdade, a massa do elétron deveria ser 2000 vezes menor do que a massa do hidrogênio positivo, ou a carga deveria ser 2000 vezes maior, para que essa razão aqui fosse verdade. Ou a massa do elétron era 2000 vezes menor que a massa do hidrogênio, ou a carga do hidrogênio deveria ser 2000 vezes maior do que a carga do elétron, né? Então, o Thomson intui corretamente que a primeira opção era correta. Então, né, a massa, perdão, do elétron, na verdade, era 2000 vezes, mais ou menos, menor que a massa do hidrogênio. Então, o Thomson vai começar a postular o seguinte, né? O que ele vê no modelo dele? Que o átomo agora passa a ser divisível em partículas subatômicas, que o elétron é a partícula subatômica de carga negativa e massa desprezível. Isso daqui vocês têm que lembrar, porque é uma característica importante do elétron. Então, o elétron, meu pai do céu, o elétron, ele é partícula que tem massa desprezível. Isso é citado em prova. Isso ajuda depois a gente a entender outras características, tá? Do átomo. Então, o elétron tem massa desprezível, tá? Só que tem a carga negativa, só que o átomo em si continua sendo neutro, como Dalton falava. Então tem alguma coisa errada, porque eu acabo de descobrir que tem carga negativa, mas o átomo continua sendo neutro. Então o que o Thomson pensa? Olha, então deve existir uma outra partícula subatômica de carga positiva, porque aí anula a carga do elétron e o átomo continua sendo neutro. O Thomson intui isso corretamente e posteriormente isso vai ser confirmado, né? A nossa segunda partícula subatômica já está pronta, tá? E aí, né, o átomo vai ter cargas, isso é uma diferença, então, uma segunda diferença para o modelo de Dalton, o átomo passa a ter cargas, só que para permanecer neutro, as cargas têm que se anular. Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Isso daqui é uma outra informação que a gente agora vai ter que levar para a nossa vidinha. Num átomo que é neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? Por quê? Para que elas possam se anular. Imagina que eu tenho um átomo aqui, ó, com 3 elétrons, 3 cargas negativas. Se não tem próton, esse cara seria carregado como -3, tá? Ou imagina que um átomo só tivesse próton, só tem 2 prótons. Então ele teria uma carga mais 2. Só que isso aqui não acontece. Apesar dele ter partícula carregada, ele continua neutro. Por que continua neutro? Porque se um átomo tiver 3 prótons, para ele ficar neutro, ele vai ter que ter 3 elétrons, porque aí dá 0. Cada próton, ó, se cancela com um elétron, e aí a soma das cargas dá 0, tá? Isso é importante que vocês saibam. Então, no modelo de Thomson, o átomo continua neutro, só que eu tenho partículas carregadas. Existe carga. O Dalton falava que não tinha carga, e por isso que era neutro. Então, cuidado, isso pode ser cobrado em prova, tá? E aí, como que ele imagina que essas partículas, né, vão ficar divididas, né, ou arrumadas? Para ele, o átomo seria formado por uma massa disforme, fluida. Olha a palavra que eu estou botando aqui para vocês. Fluida. Fluida. Fluida te dá a impressão de algo sólido, duro? Não. Pois é, então ela é fluida, disforme. Não precisa ser esférica, como o Dalton falava. Só que a gente muitas vezes representa de maneira esférica, porque isso é mais fácil. Essa massa disforme fluida, ela é feita de prótons. Ela é formada pelos prótons, ou seja, a partícula positiva. E os elétrons vão estar incrustados
nessa massa disforme. Por quê? Gente, porque o elétron tem massa desprezível, enquanto que o próton não. O próton vai ser uma partícula com uma boa massa. A gente viu que a massa do elétron é 2.000 vezes menor do que a massa do próton. Então faz muito mais sentido que a maior parte desse átomo seja formada por prótons. Então essa massa vai ser formada por prótons. E essas partículas minúsculas, chamadas elétrons, vão estar ali incrustadas nessa massa positiva, né? O volume do próton ele é maior do que o volume do elétron, tá? E aí, né, ficou conhecido esse modelo como pudim de passas, que era uma sobremesa, né? O Thomson, ele é inglês, uma sobremesa da Inglaterra, daqui um pudim de passas. Particularmente, eu acho que funciona muito melhor como panetone. Não tem um buraco no meio do átomo, é uma massa disforme, fofinha, com os elétrons enfiadinhos, incrustados. Em prova aparece como pudim de passas, tá? Visualmente, eu acho que um panetone funciona melhor. E aqui está o modelo fantasia, né? É esférico, a massa é positiva e as partículas negativas incrustadas. Aqui, né, é o Crookes. Eu tô tampando o Thomson, mas vocês podem pegar a foto dele depois, tá, gente? Então, esse modelo é mega importante, porque ele rompe com uma ideia fundamental da atomística, que é o átomo é indivisível. É a partir do modelo de Thomson que a gente começa o estudo das partículas subatômicas, tá? É claro que naquela linha do tempo a gente vai ver que tem experimentos antes que também trabalham com partículas subatômicas. Mas quem vai dar esse nome, né, quem vai dar essa variada nesse sentido, que o átomo é formado por elas, é o J. Thomson. Beleza? Então, como sempre, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até a próxima, né? Falando do modelo de Rutherford, que é o átomo nuclear. Essa figurinha aqui, né, de átomo, que eu acho que é a figura mais famosa de átomo que tem, é essa do modelo de Rutherford. Que não é do Rutherford, na verdade, tá? Isso aqui é do Summerfield. Mas aí é papá, pra outra hora. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Qualquer coisa, só fora. Fui.